E aí pessoal, tudo bem? A gente vai falar sobre Estados Unidos, mais precisamente no século XIX, e também sobre o processo de independência de algumas colônias aqui da América Latina, algumas colônias espanholas e francesas. A gente vai ter que fazer escolhas, até porque são muitas, então a gente vai ter que fazer algumas escolhas, né? E tentar, na medida do possível, responder algumas perguntas muito recorrentes, né? Que incidem sobre se o continente americano, né, foi todo colonizado, né, o que explicaria, por exemplo, o sucesso, entre aspas, né, se você interpretar isso como sucesso, de algumas nações, sobretudo ali na América do Norte, e uma economia de dependência na América Latina, né? Claro que seria muita pretensão minha tentar responder isso, principalmente em tão pouco tempo, mas talvez o que a gente vai discutir, né, esse processo de formação desses países, o nascimento desses países, possa ajudar um pouco a dar pistas, né? Possa ajudar a elucidar um pouco esse processo para facilitar aí a compreensão, tá bom? Iniciando pela maior potência capitalista do mundo hoje, né, que são os Estados Unidos, a controvertida nação norte-americana em muitos aspectos. Algumas pessoas costumam, uma vez por outra, em sala de aula, atribuir ao fato dos Estados Unidos terem se desenvolvido como maior potência do mundo, por exemplo, ao fato de ter sido uma colônia inglesa. A gente sabe que isso não tem a menor fundamentação. Muitas e muitas outras nações foram colônias inglesas e não tiveram o mesmo sucesso econômico que os americanos tiveram. O caso clássico da Índia, por exemplo, né? Não é nenhuma potência capitalista mundial de primeiro mundo, apesar de ser uma potência emergente, mas não com uma capacidade econômica imperialista como os americanos têm, né? Mas enfim, como é que a gente poderia tentar explicar um pouco desse processo, né? Aqui, nesse momento histórico, os Estados Unidos já haviam conquistado a sua independência em relação à Inglaterra e estavam começando a nascer como país, né? E aí tem algumas especificidades que a gente precisa entender sobre isso. Uma delas é a mentalidade do americano, a típica mentalidade protestante, a típica mentalidade calvinista, que cria uma concepção de predestinação, certo? Ou como eles costumam chamar lá de um suposto destino manifesto, no qual eles não viam as coisas como sendo fruto de um acaso. Tudo havia uma razão de ser. Então havia uma publicização no imaginário americano, aqui do começo do século XIX, de que haveria um destino para aquela nação. E um destino grandioso e um destino que contaria com a iluminação e com as benesses de Deus, e tudo seria facilitado, né, por uma providência divina. Esse período aqui coincide com o momento em que os europeus haviam se reunido em Viena para decidir os rumos da Europa pós-era napoleônica, no Congresso de Viena. Então, uma coisa era certa, né? A partir daquele momento, o continente europeu iria despontar agora com o sucesso do capitalismo, o capitalismo industrial que estava começando a surgir no século XIX, estavam começando a despontar com novas estratégias de colonização. E os americanos resolveram interferir, né? Interferir não no sentido de defender o continente americano, mas no sentido de defender os seus interesses no continente americano. Na época, um presidente da república era esse indivíduo aqui, ó, certo? Chamado Monroe, e ele havia criado, né, o que depois se tornaria conhecido como doutrina Monroe, que é América para os americanos, que incidia justamente nisso, né, de transformar a América numa área de influência estadunidense, no qual os países americanos pudessem ser áreas de investimento estadunidense, pudessem ser área de exploração de matéria-prima, enfim, o que fosse necessário, transformar isso daqui num quintal produtivo dos Estados Unidos. Esse era o grande interesse de Monroe, certo? Não no sentido de proteger, né, não proteger o continente americano, era muito mais um interesse propriamente econômico em si. Tá bom? Os Estados Unidos não existiam como país como nós conhecemos hoje, né? Um dos maiores países do mundo. Lembre-se que os americanos nasceram como 13 colônias.
não sei se vai dar para ver aqui o mouse, eram apenas essas aqui, ó, as 13 colônias inglesas, e aos poucos o território foi se expandindo, né, tanto na direção norte como na direção sul, mas principalmente na direção oeste. Inicialmente, os territórios eles foram conquistados através de compras ou de acordos, né, como, por exemplo, acordos com a França, indenizações. Né, os franceses estavam arrasados por conta da derrota de Napoleão e precisavam de recursos, então esse dinheiro, né, também para financiamento de guerra, então esse dinheiro das 13 colônias, que não era tanto dinheiro assim naquela época, ajudou a equilibrar as contas francesas. Alguns territórios, inclusive comprados, né, ou cedidos, como é o caso aqui desse território cedido, Oregon, cedido da Inglaterra em 1846, enfim. E outras áreas que foram tomadas aqui do México, né, sobretudo essa parte aqui, ó, sul aqui também oeste, foram territórios tomados no México em guerras. Guerras foram travadas, o México perdeu e os americanos anexaram. É o caso do Texas, é o caso do Novo México, que evidentemente os mexicanos não entregaram de bom grado, tá bom? Mas nesse período também foi justificado o que a gente costuma chamar de avanço para o oeste, ou marcha para o oeste, como também é chamado. Os pais de vocês devem ser jovens ainda, não é do tempo deles, mas se vocês tiverem avós, tiverem contato e puderem conversar, provavelmente vocês já viram, né, os chamados filmes de faroeste ou de velho oeste, no qual você tem os personagens típicos, né, o típico cowboy americano, aquele cenário, né, de pequenos agrupamentos urbanos, muito pequenos mesmo, geralmente as cidades eram apenas 2 ou 3 ruas, todo mundo armado, né, que é faz parte do imaginário americano, a coisa da posse do armamento, o direito da autodefesa, e os índios como inimigos. Esses territórios aqui, ó, do interior, eles eram ocupados por tribos indígenas, e muitas, os Cherokees, os Sioux, várias tribos ocupavam isso daqui, e os americanos aos poucos foram, tal qual você pode comparar com a colonização no Brasil, né? Do mesmo jeito que a interiorização do Brasil se deu, principalmente pela pecuária e pela mineração, no caso aqui dos americanos, se deu também dentro dessa mesma lógica, certo? Sempre invadindo para o interior, matando os índios que resistiam, e os colonizadores, né, os americanos, iam determinando áreas em que esses índios poderiam vir a residir, certo? Meio que aldeando os índios em territórios fixos. Então os territórios iam sendo tomados, claro que não sem resistência. Os índios eles resistiam, inclusive quem for curioso, existe a história que inspirou uma música chamada Cachorro Urubu, do Raul Seixas. Quem tiver interesse procura. Cachorro Urubu, ele era um índio da tribo Sioux, e que, vendo seu território sendo tomado, ele declarou guerra ao governo dos Estados Unidos, né? Então dá para imaginar o que aconteceu no conflito, mas os Sioux, eles lutaram, né? Eles ainda existem, mas eles quase foram extintos, tamanha a bravura da sua resistência, tal qual os índios também aqui no nosso território, também quase foram extintos, tamanha a bravura da sua resistência, tá bom? Mas iluminados por essa visão mística, né, de que os americanos eles tinham um destino a cumprir, que era de se transformarem numa grande nação, eles não vieram para a América à toa, né, havia um sentido naquilo dali, eles foram expandindo o território, sempre marchando na direção oeste, até chegar no Oceano Pacífico. Nesse caso, os americanos teriam, né, duas alternativas para escoar a sua produção. O Oceano Pacífico ainda era um oceano que não tinha tanta importância comercial. O Oceano Atlântico, aos poucos, né, ia virando a grande área comercial do mundo, superando ali o Mar Mediterrâneo, mas ter outras alternativas para escoar a produção era interessante. E os americanos eles investiram muito na produção de estradas de ferro ligando a parte leste à parte oeste. Até hoje os americanos possuem uma imensa malha ferroviária, né? Coisa que nós brasileiros aqui já tivemos, né? Uma grande malha ferroviária, não tão grande quanto a americana, é claro, mas que infelizmente só foi sendo abandonada. Somos aí uma exceção entre os maiores países do mundo que investimos erradamente, ridiculamente, na malha rodoviária no lugar da ferroviária, que a rodoviária é muito mais cara
e a resistência é muito menor, né? Não foi definitivamente uma boa escolha, sem dúvida alguma, que o nosso Juscelino Kubitschek por acaso fez. Aos poucos, enquanto o Oeste ia sendo ocupado, né, as diferenciações iam começando a se tornarem mais latentes. O território americano ele não é homogêneo, existem diferenças climáticas muito claras. Por exemplo, essa parte aqui a gente já viu em aulas sobre 13 colônias, né? Essa parte aqui norte é uma parte mais fria, já se aproxima do Canadá, do Alasca, que depois os americanos comprariam da Rússia. Essa parte aqui de cima é mais fria, certo? Para cá vieram geralmente os primeiros imigrantes, sobretudo fugidos daquela situação de perseguição religiosa. Então, geralmente nessa parte aqui de cima predominavam os minifúndios, que eram pequenas porções de terra em que a própria família trabalhava, e aos poucos aqui foi se desenvolvendo a manufatura e uma incipiente produção industrial foi nascendo aqui nessa parte, principalmente essa partezinha aqui, ó, a parte norte. Enquanto aqui embaixo, por ser uma área mais quente e de solos mais férteis, aqui predominou o latifúndio, certo? Principalmente essa área aqui você já tem áreas mais desérticas, né? Mas essa área aqui predominou o latifúndio, aqui predominou o sistema plantation, aqui predominou a monocultura de cana-de-açúcar, inclusive, e aqui também predominou o trabalho escravo, certo? Então, eram diferentes a parte norte e a parte sul. Se você viesse aqui para os Estados Unidos nesse período e você se deslocasse somente nessa parte aqui, ó, sul, você acharia até parecido com o território brasileiro, né? Salvo a diferença de que os ingleses eles não toleravam aquela mistura racial, digamos assim, que os portugueses toleravam. Os estadunidenses hoje eles têm uma diferenciação étnica mais visível assim, né, aos nossos olhos, digamos assim, enquanto que aqui no Brasil as misturas étnicas elas foram mais intensas, né, mais claras e por aí vai, ok? Então mais ou menos assim se organizavam, né, esse nascente país aos poucos, mas os interesses iam começando a se chocar, né? Esse aqui é um mapa que mostra melhor. É um mapa meio anacrônico, porque muitos desses territórios, tem até uma informação aqui, ainda não estavam anexados aos americanos. Era basicamente esse território aqui, ó, dessa parte leste. Aqui se dividiam os Estados Unidos. Essa parte em vermelha é a parte que eu falei, que era latifundiária e escravista. Enquanto essa parte aqui norte, ela era minifundiária, era mais voltada para a produção industrial e também para a força de trabalho livre. Esses estados aqui no meio, ó, eles ocupavam uma posição intermediária, apesar de terem também trabalhos escravos. Essa questão da escravidão começou a virar um problema, por quê? Porque a parte norte necessitava expandir a sua produção, necessitava expandir o seu mercado consumidor. E escravo, tal qual acontecia no Brasil, escravo não ganha salário. Escravo era visto como um entrave, tanto um entrave econômico como um entrave moral. A gente já está falando aqui do século XIX, né, no qual essa questão da escravidão ela já era muito discutida e abominável na maior parte do mundo. Então era muito interessante para a parte norte encerrar com a escravidão, coisa que a parte sul não pretendia fazer. E a parte sul, inclusive, exigia que fossem respeitadas as legislações que previam que num ente federado as leis deveriam ser autônomas, né? Se você se lembrar da formação dos Estados Unidos, eles nasceram como uma federação, no qual cada estado teria autonomia para decidir as suas leis. Lá existe inclusive mais autonomia do que existe aqui no Brasil. Somos também uma federação, mas poucas são as leis que são elaboradas pelos estados. Geralmente os estados acatam as leis que vêm de cima. Poucas são as leis exclusivas assim de um estado.
Mas nos Estados Unidos não, você encontra estados em que você pode dirigir com 16 anos, outros só com 18, estados em que a pena de morte existe, e em outros lugares não, em que o aborto é legalizado, em outros não. Você encontra essas diferenciações entre os estados americanos. E os estados do sul exigiam que, cara, ainda que os estados do norte discordem da escravidão, mas respeitem, porque a legislação nos autoriza a termos escravos, temos autonomia para decidirmos isso. E haviam dois partidos principais naquele momento, tal qual existe hoje nos Estados Unidos, né? Existem mais partidos, mas a hegemonia política se concentra entre republicanos e democratas. Os republicanos geralmente eram esses aqui de cima, eles tinham uma hegemonia maior nessa parte norte, enquanto que os democratas aqui nessa parte aqui de baixo, na parte sul. Os republicanos eram a favor da abolição da escravatura, enquanto os democratas eles eram contra. Isso é até um pouco estranho e confuso, porque hoje os mais conservadores nos Estados Unidos são os republicanos e os mais liberais são os democratas, né? Aos poucos isso foi se invertendo, mas no começo dessa organização, essa parte aqui norte era predominantemente republicana e abolicionista, enquanto a parte de baixo era democrata e a favor da manutenção da escravidão. Então, eleições presidenciais aconteceram, mais precisamente, né, no ano de 1860, e dentre os candidatos entraram com mais força esses dois aqui, ó, o mais conhecido Abraham Lincoln, né, o Abraham Lincoln, e o Stephen Douglas, que é esse daqui. Esse daqui representava a parte norte, ele era um abolicionista convicto, um intelectual abolicionista convicto. Já o Stephen Douglas ele defendia os interesses da parte sul. No caso, ele era a favor da manutenção da escravidão. E por uma margem não muito grande, o Abraham Lincoln ele foi eleito presidente da República, né? Então ele tratou de iniciar políticas para tentar encerrar com a escravidão. Isso gerou um clima de animosidade gigantesca entre a parte norte e a parte sul, ao ponto de se iniciar uma guerra que duraria de 1861 até 1865, e era uma guerra separatista, por isso que a gente chama de guerra de secessão, porque a parte sul pretendia se separar da União, pretendia se separar do que eram os Estados Unidos de então, certo? Essa parte aqui em vermelho, eles ficaram conhecidos como confederados porque pretendiam formar um estado independente, certo? Chamados Estados Confederados da América. E os estados do norte, não aceitando, investiram militarmente, então uma guerra aconteceu, uma guerra extremamente violenta, a maior guerra que os Estados Unidos, a maior guerra civil que os Estados Unidos já vivenciaram. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram mutiladas, muitas pessoas nunca nem foram encontradas, foram dadas como desaparecidas. Então foi uma guerra realmente que marcou muito, né, a própria formação dos Estados Unidos. E o norte acabou se sagrando vencedor. A gente pode explicar isso, por exemplo, porque sendo uma área industrial, era mais fácil para a parte norte fazer aquela reposição de armamentos, de munições, de materiais de guerra. Um outro fator também era o fato de que a parte norte contava com mais apoios externos. A parte norte aceitava a participação de negros no conflito. Eles eram abolicionistas, então os negros poderiam participar do conflito, ao contrário da parte sul, que não admitiam, eram basicamente brancos que participavam no conflito. A guerra, inclusive, trouxe desenvolvimento para a parte norte, porque uma guerra produz um crescimento econômico, né? A necessidade de produzir recursos para o conflito faz com que a indústria produza com mais intensidade. Já a parte sul, que era mais agrária, era mais rural, sofreu muito com a guerra. Então tudo isso impactou para que o sul viesse a ter que se render e aceitar uma nova anexação ao território dos Estados Unidos. O que não implica dizer que movimentos de reação não continuassem a existir, né? Inclusive alguns existem até hoje. É o caso do Ku Klux Klan, que provavelmente você já ouviu falar, que eram homens brancos que saíam às ruas e perseguiam abolicionistas, perseguiam pessoas negras, em alguns casos matavam, torturavam, faziam animosidades aí terríveis. Esse movimento ele existe até hoje, viu? Ele existe até hoje.
Inclusive, um ex-dirigente da Ku Klux Klan, agora, ano passado, fez um elogio ao presidente da República Brasileira, Jair Bolsonaro. Né? Disse que o Bolsonaro ele é um bom representante do que seria a elite branca americana. Ele se comporta como um legítimo branco americano ou europeu. É um elogio, no mínimo, estranho para se receber. Né? Mas, enfim, com essa reorganização dos Estados Unidos, houve meio que uma opção pelo desenvolvimento industrial. Então, os americanos, aos poucos, né, com recursos, com território, com uma certa vocação, né, você lembrar daquele livro Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, com uma certa inclinação ao trabalho, né, que aquele agrupamento protestante costumava ter, tudo isso favoreceu para que os americanos começassem a despontar como uma potência industrial no século XIX. Inclusive, haviam previsões naquele período que apontavam que os americanos provavelmente, né, mais ou menos para o final do século XX, seriam a maior potência do mundo. Se previa isso para o final do século XX. Essas previsões elas foram, né, equivocadas, porque os americanos já despontaram como maior potência do mundo ao final da Segunda Guerra Mundial, ainda na primeira metade do século XX. Mas claro que quem fez essa previsão não previa que viriam 2 guerras mundiais pela frente, tá bom? Então tudo isso contribuiu para que os americanos despontassem aí como uma nação economicamente poderosa e voltasse ali os seus interesses, né, para a América Latina, a doutrina Monroe aí sendo colocada em prática. Esses aqui são os membros do Ku Klux Klan, pessoal, certo? Olha como a religião, muitas vezes, ela é usada para os motivos mais sórdidos do mundo, né? Enfim. Geralmente esses grupos mais violentos, mais totalitários, mais fascistas, se apropriam de símbolos religiosos para ganhar adeptos e para legitimar as suas ações. É preciso ter muito cuidado para, de repente, não cair nesses discursos, né? E aí, saindo dos Estados Unidos e vindo aqui para a América, e vindo aqui para o continente americano, América Latina, para ser mais preciso, isso aqui é o mapa do que era o continente. Não sei se vai dar para ver, a imagem parece meio pequena. Isso aqui é o que é a América Latina, né, do México para baixo. Tem os anos em que essas nações conquistaram a sua independência. A organização da América Espanhola, da América Portuguesa, era mais ou menos assim. Ó, havia o vice-reino da Nova Granada, havia aqui embaixo o vice-reino do Rio da Prata, o vice-reino do Peru, certo? Que eram, no caso, essas partes aqui pintadas, colônias espanholas. Essa aqui era mais ou menos a organização social. A elite maior, essa aqui eu não estou incluindo o Brasil, certo? A elite social das colônias espanholas eram os próprios espanhóis, pessoas nascidas na Espanha, consideradas de raça pura e que eram também grandes proprietários de terra e funcionários públicos. Eles eram chamados de espanholes ou de chapetones, como também está aqui, certo? Eles eram os mais importantes, os mais poderosos, os espanhóis legítimos que faziam parte do topo da hierarquia social das colônias espanholas. Logo abaixo dele vinham os crioulos. Quando a gente pensa em crioulo aqui no Brasil, a gente associa pessoas, né, com características negras. Mas aqui não. Crioulos eram pessoas brancas, também proprietárias de terra, também membros da elite social, mas que haviam nascido aqui no continente americano. Eram mestiços, digamos assim, mas faziam parte da elite. Logo abaixo deles haviam os mulatos. Mulatos que, como o próprio nome já diz, eram pessoas misturadas, mas que não eram grandes latifundiários. Depois vinham os índios e, por último, vinham os negros. Então, isso daqui era mais ou menos a organização social, pegando aqui, né, fazendo um recorte aqui somente da parte espanhola das colônias espanholas. Escolhendo aqui alguns países para falar da independência, né, os que têm mais importância, digamos assim, no sentido histórico, o caso do México. O México era a colônia considerada mais desenvolvida, a colônia espanhola aqui do continente americano. Havia uma presença de muitos chapetones, mas um acontecimento histórico ocorrido na Europa influenciou muito a organização que os espanhóis tinham em relação à América.
E esse acontecimento foi no caso a expansão napoleônica. Aquele imperialismo napoleônico e a própria invasão de Napoleão à Espanha fez com que meio essa terra ficasse sem dono. Se essa terra pertencia aos espanhóis e os espanhóis perderam sua autonomia, então era um momento muito oportuno para que essas colônias lutassem por sua independência. Isso aconteceu no México, aconteceu em todas as colônias espanholas aqui do continente americano. No caso específico do México, haviam dois grupos que disputavam, né, como seria esse processo de independência. Haviam grupos mais radicais, né, você tem dois representantes aqui, o padre Miguel Hidalgo, que é esse daqui, e o padre José Maria Morelos, que é esse que está aqui ao lado. Eles defendiam que houvesse uma independência, mas uma independência que também trouxesse uma certa igualdade social, que resolvesse os problemas de pobreza que aconteciam no México. Não se surpreendam com a presença de padres na política, isso era muito comum. Como eu já falei em sala de aula, haviam pouquíssimos espaços de intelectualidade nas colônias. Se você quisesse ter espaços mesmo para debates políticos, basicamente o que havia era a Igreja Católica e a maçonaria, digamos assim. Então não eram muitos os espaços, inclusive muitos dos padres eram também maçons, muitos dos políticos eram também da maçonaria. Então não haviam grandes universidades nesse período em que as pessoas pudessem livremente debater ideias, digamos assim. Ok? As universidades estavam começando a despontar, a nascer. Aqui no Brasil, por exemplo, só viria no começo do século XX com a Universidade Federal Fluminense. Universidade. Faculdades já surgiram ainda no século XIX, tá bom? Esses dois aqui que começaram o movimento, havia muita participação popular, né, porque o objetivo era de primeiro expulsar os chapetones, aquela elite branca espanhola, e depois fazer ainda que você permitisse que a elite crioula tivesse um controle da situação, mas a ideia era resolver o problema, principalmente o problema da posse da terra, que no México havia um problema muito grande de presença de latifúndios, o que impossibilitava o alcance à terra por parte da população comum. Esse era um problema que no México era grande, mas no Brasil era uma coisa espetacular. Até hoje no Brasil nós temos um problema de concentração fundiária absurdo que ninguém consegue resolver, né? Já discutimos até o porquê em sala de aula, mas falaremos também mais para frente. Esses dois aqui não conseguiram conduzir o movimento, mas contaram com o apoio de Agustín de Iturbide. Ele veio, na verdade, para acabar com essa insurreição liderada pelos padres, mas ele acabou aderindo ao movimento e conquistou a independência do México. No entanto, o processo de independência que ele trazia era uma independência mais conservadora, era uma independência que mantinha a estrutura fundiária nas mãos dos crioulos. Então ele se autoproclamou imperador, o que não duraria muito tempo, porque ele seria deposto e morto e o México se tornaria uma república, mas o tipo de independência que ele traria era uma independência conservadora. O México se livrou do jugo espanhol, mas aquela elite crioula assumiu o controle e até hoje o México é um dos países mais desiguais do mundo. Claro, não tão desigual quanto o Brasil, porque em matéria, meu irmão, de manutenção de latifúndio e de pobreza, nós brasileiros estamos de parabéns. Okay? Antes de falar do Haiti, um outro exemplo também interessante é o de Cuba. Cuba é uma pequena ilha que fica ali na América Central e, enfim, vivia debaixo do jugo espanhol, mas a independência de Cuba foi conquistada muito com a ajuda dos Estados Unidos. Estranho a gente falar isso hoje, né? Mas Cuba conquistou a independência, né? Foram várias guerras aqui, como vocês podem ver, de 1868 a 1878, de 1895 até 1898, mas com a ajuda americana, os cubanos conquistaram a sua independência. Então a população cubana, né, se dividiu em dois grupos. Né? Haviam os autonomistas, que defendiam uma Cuba livre, uma Cuba sem influência americana, e os que defendiam que Cuba deveria ser anexado, virar-se um estado norte-americano. Acabou que os autonomistas conseguiram manter Cuba independente, mas cederam espaços para os americanos, inclusive um que os americanos construíram, a prisão de Guantánamo, que vocês já devem ter ouvido falar também. Okay? No final das contas, Cuba virou um quintalzinho dos americanos. Inclusive, os americanos escolhiam quem ia governar Cuba.
chegando inclusive muito tempo depois a Fulgêncio Batista, que só seria deposto com a Revolução Cubana, dos irmãos Castro e do Ernesto Guevara, né? Mas isso é uma matéria para um outro momento. Okay? Cuba conquistou então sua independência dessa maneira. O caso mais apavorante, sem dúvida alguma, era o caso do Haiti. O Haiti era uma colônia que cedia muita mão de obra e era uma colônia muito desenvolvida, que produzia recursos primários, né, produtos primários, mas era uma colônia muito produtiva, digamos assim. O grande diferencial do Haiti é que a independência ela não se deu feita por elites brancas, por elites crioulas. Foi uma rebelião essencialmente popular, abolicionista e com a presença de muitos e muitos escravos. Eles literalmente tomaram conta do país, certo? Mataram muitos de seus senhores e foi uma rebelião, uma conquista, uma libertação feita pelas mãos da própria população, inclusive de escravos e ex-escravos. Então criou-se um temor dessa rebelião haitiana, né, dessa independência haitiana, porque tal qual isso foi feito no Haiti, essas ideias poderiam circular pelo continente americano e as populações subjugadas simplesmente tomarem o poder. O Haiti ele representava meio que uma revolução francesa à americana, digamos assim, só que muito mais assustadora, inclusive. Aqui no Brasil, a simples menção ao Haiti, na época da colônia e até mesmo do Império, era uma coisa gravíssima. Você poderia ser morto, inclusive, se simplesmente citasse, né, a palavra, porque causou de fato um medo muito grande entre as elites brancas aqui desse território, ok? E avançando aqui, falando sobre você que curte aí futebol, já ouviu falar de Libertadores da América? Esse nome, né, do principal campeonato aqui de futebol do continente americano é inspirado nesses dois indivíduos aqui, principalmente o Simão Bolívar e o San Martín. Olhando aqui para esse mapa, ó, aqui eram territórios, né, que eram geralmente vice-reinos, todos pertencentes a esses pintados aqui à Espanha, e que também foram gradativamente conquistando a sua independência. Agora, essa independência aqui, principalmente da América do Sul, ela foi uma independência conquistada pela elite crioula, do qual esses dois aqui faziam parte, principalmente esse daqui, que era mais elitizado ainda, que era o Simão Bolívar. Eles, de posse de exército de rebeldes e também de milicianos, né, bem diferentes do que entendemos por milicianos hoje, evidentemente, eles foram gradativamente expulsando os exércitos espanhóis que haviam daqui e também expulsando a elite chapetone que ocupavam essas áreas. O Simão Bolívar ele veio principalmente aqui dessa parte de cima, dessa parte aqui norte do continente sul-americano, enquanto o San Martín vinha aqui da parte sul. O San Martín vinha de baixo para cima, e o Simão Bolívar vinha aqui mais de cima para baixo, e aos poucos eles iam libertando esses territórios aqui da América do Sul. Por isso eles receberam a alcunha de libertadores, né? O Simão Bolívar era chamado de o Libertador. Agora eles discordavam de alguns pontos. Por exemplo, o Simão Bolívar ele defendia que houvesse uma união desses territórios formando um imenso país republicano, porque dessa maneira haveria um imenso exército, haveria a possibilidade de muitos recursos a serem explorados, e isso dificultaria muito uma tentativa espanhola de retomar o território, nasceria ser uma potência sul-americana. O San Martín defendia que não, era melhor você ir conquistando a independência aos poucos, porque dessa maneira, você fazendo pequenas investidas em lugares dispersos, isso dificultaria aos espanhóis conseguirem impedir esses processos revolucionários de libertação. Então, San Martín era a favor de formar pequenos países mesmo, né, com autonomia e que fossem monarquias constitucionais. Nesse ponto, eles dois discordavam. Eles se encontraram mais ou menos aqui pelo meio. Quando tiveram contato, o Simão Bolívar conseguiu convencer o San Martín, né, a se tornar republicano, mas no final das contas o que prevaleceu de fato foi a ideia do San Martín. Né? Se você olhar um mapa do continente americano, hoje você vai ver que se fragmentou em países, né, pequenos, não houve aquele imenso país que o Simão Bolívar desejava.
pequenos países entre aspas, são grandes países, mas não grandes como o Simão Bolívar almejava, ok? Uma coisa que dificultou também as ideias de Simão Bolívar e que favoreceu San Martín eram os caudilhos, que eram espécies de coronéis locais e que não eram a favor de um grande Estado unificado, porque eles teriam que disputar espaço com outros coronéis de outras regiões. Então eles eram a favor mesmo de que houvessem países mais divididos, porque isso facilitaria a manutenção dos seus privilégios e dos seus controles locais, ok? No final das contas, quando esses países conquistaram a sua independência, havia um estranhíssimo império, que era o Império Brasileiro. Você tinha aqui várias repúblicas independentes, repúblicas, que conquistaram a sua independência na base da luta, ainda que uma independência feita por elites crioulas, mas essa parte aqui em verde você tinha uma anomalia no continente sul-americano. Era um império, não era uma república, cuja independência se deu através de acordos, e o rei era um rei português. Então era uma coisa realmente estranha, certo? Era uma coisa realmente estranha que estava acontecendo aqui. E também o tamanho do Brasil fazia com que ele acabasse sendo visto como uma certa ameaça. Até hoje, né? O Brasil ainda não é tão bem quisto na América do Sul como às vezes você pode pensar. Sobretudo depois da Guerra do Paraguai, que a gente vai ver mais para frente, o Brasil ele ficou com a imagem um pouco manchada no continente sul-americano. E se você olhar pelo lado cultural, por exemplo, é incrível como nós brasileiros conhecemos mais sobre Estados Unidos e França do que sobre a Venezuela, sobre o Peru, sobre o Equador, certo? São coisas realmente... Se você faz uma feira cultural numa escola e você coloca comidas típicas da América do Sul, parece que você está provando uma comida da Oceania. É uma coisa estranhíssima. Guacamole, por exemplo. Somos uns únicos lugares do mundo que comemos abacate com açúcar, né? E o abacate temperado e com sal. A gente acha a coisa mais estranha do mundo, que é uma comida básica em todo o continente, em toda a América Latina, né? Então nós somos estranhos realmente na América Latina, mas a nossa história deveria nos unir. A nossa história deveria nos unir, porque é a história dos expoliados, né? É a história dos que pagaram um alto preço aí pelo seu processo colonial, certo? Então vamos valorizar a nossa história. Somos sul-americanos, como diria o Belchior, por força desse destino, um tango argentino me cai bem melhor do que um blues, certo? Então, a partir daí, 3 ideias começaram a rivalizar aqui na América, certo? Uma das ideias era a doutrina Monroe, que inclusive os americanos tentam aplicar isso o tempo todo. Nas ditaduras militares, eles inclusive criaram planos como Operação Condor, como Brother Sun, para manter controle sobre os países aqui do continente americano. Então a doutrina Monroe continua, certo? Continua. Olha os americanos intervindo na Venezuela, enfim. A outra é o haitianismo. O haitianismo, que é a revolta dos pequenos, né? A revolta dos dominados. E a outra é o bolivarianismo, certo? Que é justamente esse pensamento aqui do continente sul-americano, de que nós sul-americanos devemos nos proteger, né, culturalmente e socialmente dessas investidas imperialistas advindas hoje, sobretudo, a lei dos Estados Unidos. Tá bom? Então é isso, galera. Valeu, abraço. A gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal. Valeu.